as nossas considerações sobre o livro de Marcos. E antes de iniciarmos, já gostaria que você deixasse seu like, se inscrevesse no nosso canal e nos ajudasse a divulgar a palavra de Deus. O livro de Marcos, nós estamos agora observando o capítulo 4, onde esse capítulo tem 45 versículos, e nós já vimos no início que Jesus, nos primeiros versículos de 1 a 20, nos fala sobre a parábola da semente. E por que o Senhor, falou esta parábola? Foi porque, para que os discípulos entendessem que o próprio Jesus Cristo, ele não estava empolgado com aquela multidão que o cercava, com aquele povo que estava ali ao seu redor. Não, porque ele sabia que os corações daquelas pessoas eram corações diferentes, tinham pensamentos diferentes, e muitos estavam ali não para receber verdadeiramente a palavra, mas para observar, para satisfazer sua curiosidade e até mesmo para receber somente o milagre e não ter compromisso com a palavra. Então Jesus não se empolgava com multidões, muito pelo contrário, ele conhecia o coração das multidões. E então nos versículos de 1 a 20 nós vemos Jesus já iniciando, falando sobre aquela parábola da semente, e nós vemos ali que a semente é a palavra de Deus, o semeador é aquele que divulga, que fala da palavra de Deus, e o solo representa os corações humanos, dos quais recebem a palavra, que é a semente. E no primeiro momento que o semeador semeia, ele já semeia a semente em um coração endurecido, isto é, um coração que não estava disposto a verdadeiramente receber, observar e andar nas orientações da palavra de Deus. Então, ele recebeu momentaneamente e logo aquela palavra saiu do seu coração. E diz a parábola que logo os pássaros vieram e aí comeram e levaram aquela semente. Por quê? Porque aquele coração não estava preparado, o solo era um solo duro, era um solo que não queria realmente receber aquela semente e frutificar. Então nós vemos que aqueles pássaros representam o inimigo de nossas almas, que não quer que nós absorvamos a palavra de Deus, sejamos beneficiadas, recebamos não só os bens e as bênçãos aqui na terra, mas também o principal, que é a salvação de nossas almas, e um dia encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Então a primeira semente, ela foi arrebatada pelos pássaros que não deixaram que ela frutificasse. A segunda semente, nós vemos que ela foi lançada num solo rochoso. Isso representa um coração que é superficial, que recebe com alegria aquela palavra de esperança, de ânimo, de salvação, mas não deixa que aquela palavra se aprofunde, se enraize, se fixe no coração dele através da fé. É uma coisa momentânea, passageira, até mesmo com um pouco de interesse de se beneficiar, mas não dá verdadeiro valor, não tem a verdadeira disposição de seguir o Mestre, de seguir a palavra, de conhecer, de se envolver, de andar no caminho. É aquele que somente quer receber a bênção, mas não quer que o dono da bênção dirija sua vida. Esse é um dos corações que receberam a segunda semente, a palavra de Deus. Nós vimos também um terceiro coração que recebeu a palavra, que representa ali o solo espinhoso, aquele lugar cheio de abrolhos, de espinhos, etc. Isso significa que aquele coração não tinha só
a semente que era a palavra de Deus na sua vida, tinha várias outras sementes que também estavam concorrendo ali naquele solo, querendo crescer. Ali tinha a semente da ambição, a semente do pecado, a semente da distração, a semente das coisas superficiais e materiais, e todos dos seus próprios objetivos, da sua própria vida, não interessando naquilo que direcionava a palavra de Deus. Então tinha vários espinhos, várias outras sementes frutificando, querendo crescer ali naquele solo, e acontece o quê? Que não teve espaço para a palavra de Deus, não teve espaço para a semente. Aqueles outros objetivos, outros interesses, outros pontos de vista sufocaram aquela semente, cresceram e não deram lugar àquela semente. E logo aquela semente não pôde frutificar. Mas nós temos um quarto solo, que era uma terra fértil, quer dizer, um coração disposto, aberto, voluntário, desejoso de receber a palavra de Deus, de entender os caminhos de Deus, de obedecer à vontade de Deus, um coração disposto a renunciar às coisas que não agradam a Deus, um coração disposto verdadeiramente a lutar contra os obstáculos que se apresentam, mas lutar de maneira com fidelidade, de maneira voraz, de maneira verdadeira, com justiça de Deus na vida, buscando, orando, um coração disposto a viver em amor, em união, em harmonia, em graça, em verdade, tudo alicerçado na palavra de Deus. Então, quando vem acontecer isso, a semente cresce e a semente também frutifica. E então, aquele coração, ele fica cheio agora de amor, que é o fruto daquela semente, de graça, de paz, de harmonia, de bondade, de paciência, de tolerância, e cheio da graça de Deus na sua vida, e também cheio de sabedoria. E então, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, estava mostrando que se nós não nos dispusermos realmente a querer a sua palavra, a deixar que esta palavra haja em nossa vida, direcionando-nos, dando-nos a solução das nossas causas segundo a sua vontade, e nós também sendo luz, sendo testemunhas, mostrando os frutos dessa semente. Se não for dessa forma, não estaremos verdadeiramente andando nos caminhos do Senhor. Então nós vemos também, continuando ali as parábolas que o Senhor Jesus estava ensinando, nós vemos que ele mostra também a parábola da candeia, aonde Jesus usa uma candeia, uma lamparina, para demonstrar ali como os discípulos deveriam ser. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele disse assim também, que vós sois a luz do mundo, né? Vós sois o sal da terra. Então ali uma candeia, uma lamparina, ela não pode ser colocada, ser escondida, ela tem que estar em destaque ali, iluminando toda a casa. Então o Senhor Jesus, através disto, ele mostrava que os discípulos precisavam sair falando desta palavra, deste amor, desta graça, desta misericórdia, desta novidade de vida e desta vitória para todos aqueles que se dispuserem a ouvir, aceitar e andar nos caminhos santos do nosso Senhor. Nós vemos que o Senhor fala novamente de uma semente, nos versículos 21 a 34, mas agora de uma forma diferente, mostrando que essa semente ela iria crescer, iria frutificar, que é a palavra de Deus, que não começaria como começou pequeno, 12 apóstolos, mas depois veio os 500 irmãos e depois veio 3.000 almas que Pedro ganhou para Jesus, e de lá até hoje nós vemos milhões e milhões de pessoas de todos os países, de todas as línguas, de todas as nações,
reconhecendo o reino de Deus e o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Que coisa linda! Então nós vemos também no capítulo 4, ainda já no finalzinho dos versículos 35 a 41, nós vemos a vitória de Jesus sobre o perigo. Ele veio para salvar, para libertar, para dar vitória, para ajudar as pessoas, para curar. E ele também demonstrou que não foi só para isso, mas que também ele tinha domínio sobre a natureza. Então nós já vemos aqui Jesus falando aos discípulos, enquanto despedia a multidão. Ele pediu para que os discípulos fossem adiante, pegassem o barco, porém eles enfrentaram uma tempestade. Mas Jesus, antes de falar para eles irem, Jesus disse: olha, nós vamos nos encontrar do outro lado. Então nós vemos que Jesus aqui deu a certeza para os discípulos que eles iriam atravessar aquele mar da Galileia e estariam agora do outro lado, eles iriam passar. Mas quando eles estavam indo, no meio do mar veio uma tempestade repentina e eles ficaram com medo de afundar o barco e todos morrerem ali afogados. Mas Jesus foi ao encontro deles, Jesus estava ali no barco e falou para eles assim: olha, homens de pequena fé. Se Jesus falou que ia chegar do outro lado, iria chegar do outro lado, porque a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é real. E então Jesus mostrou aos discípulos ali que eles precisavam entender o que era fé. Eles estavam ali para aprender, estavam passando agora por essa experiência de que a fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é a certeza daquelas coisas que nós não vemos pessoalmente, materialmente, mas nós acreditamos pela fé, entendemos que pode acontecer. E os discípulos então passaram por essa experiência para terem uma lição de fé nas suas vidas. E nós também, não importa o que estamos passando, a dificuldade que está nos rodeando, mas nós sabemos que se Jesus prometeu estar conosco, Ele está conosco, se nós estivermos com Ele no barco, no nosso barco. Se o Jesus estiver no seu barco, você vai atravessar este mar, esta tempestade, esta dificuldade, e o Senhor vai conceder a vitória. Então nós vemos o capítulo 4, Marcos, que Jesus está ensinou aos discípulos que não se pode haver empolgação com multidões, com fama, mas sim devemos sempre nos empolgar em falar da palavra, em amar a palavra, em dividir esta palavra e esta bênção com todos aqueles que quiserem receber a vitória, receber a bênção, porque a bênção é para todos. E Jesus ensinou também que nas lutas, nas dificuldades, nas aflições, precisamos ter fé e entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que se propõem a fazer a sua vontade, segundo a sua palavra. Que coisa linda, né? O nosso Deus é este, um Deus maravilhoso, poderoso, justo e santo. Que Deus te abençoe grandemente e continue firme, porque a vitória é certa em o nome de Jesus. Glória a Deus.